Olá pessoal, a professora veio para falar um pouquinho, para dar uma devolutiva para vocês sobre a democracia da Grécia Antiga. Vocês já entregaram, enviaram atividades que eu fiquei assim felicíssima com o resultado, desde o mapa mental, né, o conceitual que vocês fizeram, realizaram vídeos, né, discutimos não só sobre a democracia, mas a influência na cultura. Eu fiquei muito feliz com o material que vocês enviaram, tá bom? Então, pensando nessa devolutiva, pra gente aparar as arestas aí certinho, a professora trouxe para vocês hoje a gente discutir um pouquinho mais sobre a democracia, né? A Grécia Antiga foi o berço desse sistema, né, que eu falo que nós usamos até hoje, né, que foi maravilhosa. Mas nós vamos ver assim, como foi lá, como é aqui no Brasil, né? O que permaneceu, né, o que mudou, tá bom? Então vamos lá. Então a gente fala assim, são muitas as coisas, né, que aproximam o passado do presente, tá? Então, voltando no trabalho que vocês fizeram em relação aos costumes, né? Principalmente em relação à cultura, vocês abordaram muito, né? Onde é que nós utilizamos, né? O que é que ficou, né? O que aprendemos, né? Essas experiências da história que é fascinante e que permanece na vida da gente, tá? Então, será que o que aconteceu lá há tanto tempo se perdeu? De forma alguma, né? Tanto é que vocês tiveram a oportunidade de pesquisarem e fazerem assim, de uma forma que eu falo assim, muito competente da parte de vocês, tá? Mas agora a gente vai tratar sobre a democracia, né? E a democracia, como a Grécia era dividida em cidades e estados, né, em polis, né? Polis, as cidades, né? Porque eram várias ilhas. E cada ilha ali, cada tinha um governo próprio, né? Com regras próprias, tá? Então, a democracia, a gente fala assim, ela nasce na cidade de Atenas, né? Então, ateniense. Então, foi uma base muito importante, pessoal, né? Essa democracia, para esse conceito, né? O que vem a ser isso, né? Então, que sistema é esse que é para o povo, pelo povo, né? Então, você falar de democracia, você falar do bem-estar de todo mundo ter as mesmas oportunidades, as mesmas chances, né? Então, tanto é que nós colocamos, vocês já fizeram uma reflexão, né? Vivemos realmente uma democracia ou não, né? Então aí cada um teve uma opinião, eu acho isso maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eles votavam realmente, né? Nem sempre foi assim, né? Então eles resolvem, né? Foi com deixa eu colocar ali para vocês se tem. Não, eu não coloquei lá, né? Mas eles chegam à conclusão que faziam assembleias para as decisões importantes para a vida deles. Só que todo mundo participava? Não. Quem que participava das decisões políticas nessa democracia grega? Quem era considerado cidadão. Mas aí todo mundo que vivia dentro da Grécia, que vivia em Atenas, que vivia em outras, em Esparta, enfim. Mas vamos falar de Atenas. Não era cidadão? Não era, né? Então ela era uma democracia, mas para alguns. Então só tinha direito político quem era considerado um cidadão grego. Dentro da sociedade grega, eles eram chamados de eupátridas, né? Então, eles tinham todos os direitos, né? Também costumavam dizer assim que tinha mãe e pai grego,
um cidadão, eram eupátrida, tá? Então eles tinham direito. Só que mesmo assim, as mulheres gregas não tinham direito a nada. Elas eram excluídas desse regime democrático, tá? Aí vem os estrangeiros, os metecos. Então, eles também, por serem estrangeiros, já não tinham direito a nada. Não tinha direito político, né? Não podiam. Não tinham direito também. Não eram considerados cidadãos. E os escravos, né? Que é o assunto do nosso roteiro interdisciplinar dessa semana, né? E que era um número grande. Não, também não tinha. Então, dentro dessa democracia grega, eram excluídos mulheres, não podia votar, não podia participar de nenhuma decisão, estrangeiros e os escravos, né? Então, tem algumas colocações aí. Tá dando para entender? A característica ateniense, né? Então, a gente fala assim, que vocês fizeram um trabalhinho desse na apostila também, no caderno do aluno. Né? Então, a democracia ateniense, ela era direta. O que é uma democracia direta? Porque todos os cidadãos, então quem era considerado cidadão, participava ativamente, né? Ligado na questão política, tá? Como nos nossos políticos brasileiros também, tá? Então, olha lá, ó, tá bom? Os cidadãos de Atenas, eles tinham plena liberdade, né? Então era a liberdade, a questão da propriedade, a isonomia. O que significa isonomia, pessoal? Igualdade entre os cidadãos, eram considerados cidadãos, todo mundo tinha direito. A isocracia, né? Que também era a igualdade de cargos, cada um poderia concorrer a cargos públicos, né? Os magistrados e tudo mais. E a isegoria, desculpa, que era a igualdade de falar na assembleia. Então, podia fazer uso da palavra, né? Então, isonomia, isocracia e exegoria, né? São palavrinhas difíceis assim, né? Mas, na verdade, eram os direitos que os cidadãos tinham dentro da Grécia, tá bom? Tinha que ser considerado cidadão, senão não tinha direito, não. E aí a gente fala assim, mas o que tinha então que não era tão legal dentro dessa democracia na Grécia, né? Primeiro, era uma democracia só para cidadãos, né? Nem todo mundo que morava dentro da cidade, dentro da polis, era considerado cidadão. As mulheres não tinham direito de cidadania, mesmo sendo gregas, filhas de pai e mãe grega, não tinham também. Os estrangeiros moravam nas polis, também não possuíam direitos políticos e nem também direitos civis, não tinham direito a nada, tá? Então, a democracia ateniense, né, e o pensamento grego, ele é difícil você pensar em democracia e pensar em escravidão, né, gente? E na Grécia Antiga prevaleceu muito a escravidão, né? Mas é uma escravidão que não está ligado, erroneamente a gente ligar a escravidão com negritude, né? Não tem nada em relação a isso, né? Então, os escravos eram os que perdiam as guerras ou tornavam-se escravos contraindo dívidas, né? Então, também poderia virar escravos através de dívidas, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho da democracia grega e a nossa democracia, a nossa Constituição. A Constituição mais recente do Brasil é de 1988, que é a mais democrática, né? Então, na Constituição, a gente vai analisar um pouquinho do artigo 14. No parágrafo 1, está falando em relação ao voto, né? Então, ó, o alistamento e o voto, eles são obrigatórios, né? O alistamento militar para os meninos, né? Para maiores de 18 anos. É facultativo, ou seja, pode escolher,
Então, os analfabetos podem votar se eles quiserem, né? Maiores de 70 anos de idade também não precisa mais votar, mas se quiser ele pode votar, tá? Os maiores de 16 anos e menores de 18. Então, quando a gente completa 16 anos, se você quiser tirar o teu título e começar a votar, você pode, né? A partir de 18 anos, depois também obrigatório. O voto, ele é um direito e uma obrigação no Brasil, viu, pessoal? Tá? No parágrafo 2, né, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. Olha lá. O estrangeiro também não pode votar no Brasil, né? Se ele tiver não conseguiu a sua cidadania, ele tá como estrangeiro, ele também não tem direito ao voto, né? Então, olha lá, voltando um pouquinho nessa questão, viu? Então, pessoal, era só pra gente estar retomando algumas questões em relação à democracia, que é tão importante, né? A democracia, ela só faz valer-se democracia se a gente fazer valer os nossos direitos, né? Então a gente também tem que exigir, nós também temos que fazer a nossa parte, tá? Mas não é fácil viver em democracia, porque viver em democracia requer responsabilidade, né? Então a gente tem que ser responsável por todos, por tudo que acontece também, né? Se não formos responsáveis, nós temos também que cobrar, né? Então a democracia, né, na amplitude da palavra, ela é maravilhosa, né? Então, mas ela requer assim muita reflexão, sim, tá? Era só isso que a professora queria falar para vocês, tá? A escravidão, que é o nosso tema dessa semana, a gente vai falar amanhã no Meet, tá bom? A gente vai ter uma retomada em relação a isso, né? Mas assim, tem coisas bem parecidas, né? Então a gente fala assim, rupturas e permanências, né? Da democracia lá de Atenas, a democracia que a gente vive hoje. Tá bom, pessoal? Sempre muita saudade de vocês, tá bom? Um beijo da professora. E aí até a próxima vez. Espero que possa ter tirado alguma dúvida, acrescentado alguma coisinha para vocês, tá bom? Beijo para vocês.